O grito mais alto do mundo é o silêncio. Meus amigos, e se eu lhes dissesse que eles não estão a desmoronar-se porque vocês disseram algo cruel? Eles não estão a arrepender-se por causa da vossa última mensagem? O que os está a enlouquecer? O que está lentamente a corroer a sua alma? É o facto de vocês não terem dito nada. Nem uma palavra, nem uma reação, nenhum encerramento. Apenas silêncio. E é isso que os está assombrando agora. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem que vocês estão em um palco, sob os holofotes, com uma multidão ofuscante assistindo. Vocês estão prontos para se apresentar. Mas, de repente, o microfone para de funcionar. Nada, nenhum som, só vocês ali, nus, em silêncio. Agora, invertam a situação. São eles. Eles esperavam ouvir algo de vocês. Raiva, implorações, colapsos, caos. Mas tudo o que receberam foi silêncio. E agora, como um microfone quebrado, em um palco lotado, eles estão presos tentando se apresentar sem roteiro, sem feedback, sem controle. Foi isso que o seu silêncio fez. Ele tirou o poder deles. Ele lhes entregou um espelho em vez de uma resposta. E, meus amigos, nem todos conseguem sobreviver à verdade que vem quando o reflexo é finalmente honesto. Veja, a maioria das pessoas acredita que silêncio significa derrota. Elas dirão a você: se você não está reagindo, você está perdendo. Isso é mentira, isso é veneno. Elas alimentaram você com isso para mantê-lo emocionalmente disponível, constantemente se explicando, constantemente provando seu valor. Mas estou aqui para virar essa mentira de cabeça para baixo, porque o silêncio real, aquele que vem da clareza, não da covardia, é a linguagem mais poderosa que existe. Como Marcos Aurélio disse uma vez, a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Isso significa que você não grita, não persegue, não tenta convencer ninguém do seu valor. Você fica em silêncio porque o silêncio diz: não preciso mais que você me entenda. Ele diz: seu capítulo acabou e não preciso queimar o livro. Só estou lendo um melhor agora. Eles não se incomodam com o teu silêncio porque ele é tranquilo. Eles se incomodam porque é desconhecido, e o desconhecido enlouquece a mente. As pessoas conseguem lidar com a raiva, conseguem lidar com a rejeição, mas o que elas não conseguem lidar é com o fato de serem esquecidas, ignoradas, como ruído de fundo, porque isso atinge o ego como um tapa fantasmagórico na alma. Sem aviso, sem conclusão, apenas vazio, onde antes havia controle. Você já foi o vício favorito deles, sua energia, seu suprimento gratuito. Você derramava validação como se fosse seu trabalho. E agora que isso se foi, agora que você desligou a tomada e foi embora sem fazer barulho, eles não sabem como funcionar sem isso. Esse silêncio, eles o ouvem em todas as músicas, sentem em cada rolagem, saboreiam em suas noites solitárias. Ele permanece, sussurra, destrói. Então, se você está se perguntando se ficar em silêncio está funcionando, deixe-me responder claramente. Está destruindo eles, não porque você está tentando machucá-los, mas porque eles achavam que você nunca sairia do palco. E agora tudo o que eles ouvem é silêncio. E esse silêncio é mais alto do que qualquer desculpa que você poderia ter dado, mais alto do que qualquer explicação que eles fingiram querer. Fiquem fortes, meus amigos. Vocês não estão sendo passivos, estão sendo precisos. Não estão evitando a briga, estão se recusando a lutar por alguém que os tratou como uma opção. Essa é a verdadeira força, essa é a verdadeira paz, esse é o verdadeiro poder. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Silencioso, forte, intocável. Deixe o mundo ver isso. Deixe-os sentir isso. E se você está pronto para deixar seu silêncio falar por si, então, como neste vídeo, inscreva-se no canal e fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar o jogo para sempre. Número 1.
Eles anseiam pela sua reação, mas você lhes deu quietude. Eles não tinham medo da sua raiva, tinham medo da sua ausência. Veja bem, pessoal, quando você parou de reagir, algo dentro deles se quebrou. Não porque você se tornou cruel, mas porque se tornou silencioso. Não uma saída dramática, não uma tempestade de palavras, apenas quietude, como uma vela que estava acesa em um segundo e se apagou no seguinte. Sem fumaça, sem chama, só escuridão. E agora eles estão parados naquela sala escura, procurando por algo que não está mais lá. Deixa eu te explicar melhor. Imaginem alguém tentando socar um fantasma. Eles balançam os braços, dão socos, gritam, e o fantasma fica parado ali, intocado, imperturbável, indiferente. É assim que o seu silêncio parece para eles. Porque antes, toda vez que eles recuavam, vocês iam atrás. Toda vez que eles giravam a faca, vocês sangravam à vontade. Você deu a eles o drama, o diálogo, o filme emocional de que precisavam para se sentirem importantes. E agora? Agora você acabou com o show. E sabe o que é louco? Eles não esperavam por isso. Achavam que ainda tinham você na mão. Achavam que suas emoções eram o playground deles. Mas você mudou o jogo. Pegou a bola e saiu do campo sem aviso, sem permissão, sem barulho. E essa quietude é a coisa mais alta que eles já ouviram. É aí que as perguntas começam a inundar suas mentes. Por que ele não está reagindo? Por que eles não estão com raiva? Eu fui longe demais? Eles estão cansados de mim? Esse silêncio se torna um espelho e, de repente, eles são forçados a olhar para seu próprio reflexo. E deixa eu te dizer, nem todo mundo gosta do que vê no espelho quando o barulho acaba. Porque sem seus fogos de artifício emocionais para distraí-los, tudo o que resta é a verdade, a culpa, a vergonha, o peso de saber que foram longe demais e agora estão de fora, olhando para dentro. E aqui está a parte que eles não te contam em todos aqueles livros de autoajuda. A maioria das pessoas não quer que você se cure. Elas querem sua reação, porque sua reação prova que elas ainda importam, que ainda têm um pedaço da sua alma, que ainda podem te provocar como antes. Mas quando você não recua, quando sorri calmamente e deixa para lá, é aí que o ego delas começa a sangrar. É aí que a mente delas se torna o castigo delas. As pessoas são viciadas em atenção. É a moeda dessa geração. E você, meu amigo, estava dando isso de graça. Você era o banco. Você era a fonte inesgotável de energia emocional. Eles podiam sacar quando quisessem. Discussões, atenção, validação, tudo. E então você fechou o cofre silenciosamente, sem aviso, sem explicação. Você simplesmente parou de dar. Deixe-me perguntar uma coisa. Por que você acha que é tão difícil ficar em silêncio? Por que dói no começo? Porque você foi treinado para responder, condicionado a explicar, lavado cerebral para acreditar que, se não lutasse, não se importava. Mas a verdade é esta: lutar por alguém que está destruindo sua paz não é amor, é autoabandono. O silêncio não é covardia, é clareza. É o primeiro sinal real de que você parou de se trair para fazer outra pessoa se sentir poderosa. Como disse Epicteto, se alguém consegue provocar, você percebe que sua mente é cúmplice da provocação. Você não está mais aqui para alimentar egos. Você não está aqui para fazer terapia com alguém que não quer se curar. Você não está aqui para continuar sangrando, para provar sua lealdade. Essa versão de você está morta, enterrada, renascida na quietude. Deixe-os sentados no silêncio. Deixe-os se perguntar. Deixe a própria mente deles causar o dano que achavam que você causaria, porque o que eles mais temem não é a sua raiva, é a sua paz. Aquela quietude inquietante e intocável que diz: não preciso mais desse caos. Não é apenas poderoso, é mortal. E sim, vai parecer estranho no começo. Você vai querer gritar, vai querer digitar longas mensagens,
enviar notas de voz, se explicar mais uma vez. Mas pare, respire fundo. Lembre-se de quem você está se tornando. Cada vez que você fica em silêncio, você recupera um pedaço da sua alma. Cada vez que você escolhe a calma em vez do caos, você passa de personagem na história deles para autor da sua própria história. E aos poucos, eles começam a sentir isso. Não imediatamente, não quando você quer, mas eventualmente isso acontece. Aquela sensação de vazio que dói no peito quando eles rolam a tela e você não está em lugar nenhum. Aquela dor de ver você prosperar em silêncio enquanto eles ficam presos, tentando descobrir como perderam alguém que costumava dar tanto e agora não dá nada. Você não precisa explicar seu crescimento. Você não precisa anunciar sua cura. Você não precisa provar nada. Seu silêncio diz tudo e fala em uma frequência que só a culpa deles pode ouvir. Então, meus amigos, se vocês escolheram o silêncio, mantenham-se firmes nele. Não quebrem sua quietude só porque eles se sentem desconfortáveis com seu barulho. Vocês devem paz a si mesmos mais do que devem explicações a qualquer pessoa. Deixem seu silêncio ser sua declaração. Deixem que seja o capítulo final que eles nunca esperavam. Deixem que ele os assombre. Deixem que ele os cure. E agora, nos comentários, quero que escrevam em voz alta e com orgulho. Calmos, frios, indiferentes. Deixem o mundo ver que vocês fizeram a mudança, que não estão mais aqui para se apresentar. Vocês estão aqui para evoluir. Número 2. Vocês eram o suprimento emocional deles. Agora vocês são um fantasma. Eles não se apaixonaram pelo seu rosto. Eles se apaixonaram pela sua energia, sua disponibilidade, sua validação, seu investimento emocional constante. Você era uma fonte, um canal, um doador. O poço ao qual eles sempre voltavam porque nunca secava. Mas agora, o poço está vazio. Agora, a fonte se foi. Agora você é um fantasma e eles não sabem como respirar sem o oxigênio que você costumava fornecer. Vamos deixar uma coisa bem clara. Quando alguém está acostumado a receber de você, essa pessoa não apenas percebe sua ausência, mas sufoca com ela. Você era o espelho dela, sua zona de conforto, seu saco de pancadas emocional, sua rede de segurança. Ela te tratava como um aplicativo em segundo plano, que nunca para de funcionar, que consome energia, que é invisível, que está sempre ligado. Você se tornou a mensagem de bom dia que eles não apreciavam até que ela desapareceu. Você era quem cuidava da saúde mental deles, enquanto eles negligenciavam a sua. Você era o ouvido que escutava sem julgar, a voz que acalmava sem falhar, a presença que permanecia muito depois de eles começarem a se afastar. E agora essa presença se foi. Você não apenas se afastou, você evaporou. Sem tempestade, sem fogo, apenas vapor. É isso que mais os incomoda. A calma, o silêncio frio e assustador de alguém que não precisa mais ser necessário. Porque, sejamos honestos, eles nunca pensaram que você iria embora. Eles achavam que você era viciado, apegado, preso no ciclo, desesperado pelo amor deles, desesperado pelas migalhas deles. Eles achavam que você sempre apareceria, que eles poderiam ligar e você atenderia, que eles poderiam pressioná-lo e você cederia. Mas algo mudou, não foi? Chegou um momento silencioso, privado, em que sua alma sussurrou: chega, chega, chega de explicar, chega de esperar, chega de sangrar no chão de alguém que só te amava quando era conveniente. E naquele momento, você escolheu a quietude, escolheu a dignidade, escolheu cortar o sofrimento. Agora eles ficaram com o silêncio. E aqui está o segredo que ninguém avisa a eles. Quem dá tem todo o poder. Enquanto você está dando, eles se sentem fortes, superiores, no controle. Mas quando quem dá para de dar, quando quem fornece emoção corta o cordão, é aí que começa a abstinência. É aí que o desejo surge.
E a abstinência emocional não é bonita. É raiva, confusão, arrependimento e obsessão. Você se tornou a dose de dopamina deles, a dose diária deles. Eu ainda sou amável, mas você não era um parceiro. Você era uma droga. E agora você se foi. Agora eles verificam o celular e não há nada. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nenhum lembrete de que você ainda está orbitando a vida deles. Apenas espaço, espaço e silêncio. E o espaço, quando não é preenchido com atenção, começa a ecoar. E esses ecos são preenchidos com arrependimento. Arrependimento por como eles te trataram. Arrependimento por presumir que você ficaria. Arrependimento por não perceber seu valor até que ele já estivesse construindo um reino em outro lugar. Isso não é apenas sobre romance. Trata-se de energia, de oferta e demanda, de como as pessoas se alimentam de almas que não conquistaram. Elas pegam e pegam até que um dia a alma acorda e diz: eu não sou comida. E você acordou. Você não mandou um adeus, não postou uma citação dramática, não escreveu um longo discurso sobre como está se recuperando agora. Você simplesmente desapareceu. E nesse desaparecimento, você mudou o jogo. Porque desaparecer não é fraqueza, é estratégia. O homem mais perigoso é aquele que costumava dar tudo e depois para. Não com amargura, não em voz alta, apenas com determinação. Porque isso não é vingança, é ressurreição. As pessoas não entram em pânico quando você grita. Elas entram em pânico quando você fica quieto, porque quietude significa aceitação. E aceitação é assustadora. Isso significa que você não está tentando consertar as coisas, não está tentando mudá-las. Você encerrou. E quando elas percebem isso, realmente percebem, elas não sentem apenas sua falta. Elas se desmoronam, porque seu suprimento emocional não era apenas conveniência. Era um escudo contra o próprio vazio delas. E agora que esse escudo se foi, elas estão expostas à culpa, ao vazio, à percepção de que talvez tenham afastado a única pessoa que realmente as via. E quando elas percorrem suas mensagens, tentando entender como tudo se foi, elas não encontram uma briga, não encontram uma explosão. Eles encontram silêncio, e o silêncio é implacável. O silêncio não oferece conforto, não explica, não implora para ser compreendido. Ele simplesmente existe. Ele permanece como uma porta trancada, que costumava se abrir toda vez que eles batiam e agora se recusa a se mover. E como eles batem nas memórias, nas fotos antigas, nos amigos, nas histórias que vocês compartilharam, procurando por qualquer rachadura, qualquer sinal, qualquer janela que lhes diga: você ainda se importa, mas não há nada porque você se foi, fantasma. E esse fantasma não assombra concorrentes. Ele assombra com liberdade, ele anda ereto, ele constrói, ele prospera, ele brilha à distância. Inalcançável, intocável, inesquecível. Esse é o paradoxo que eles nunca previram. Eles achavam que estavam te punindo ao se afastar, mas você não era quem precisava de punição. Você precisava de paz. E agora que você a tem, são eles que estão desmoronando, porque todo viciado eventualmente tem que encarar a vida sem a euforia. E você era a euforia. Eles vão tentar te substituir, reabastecer o suprimento, mas nada tem o mesmo efeito. Nada parece tão rico, tão completo, tão real, porque você não apenas os amava, você deu a eles partes de si mesmo, partes que eles nunca mais encontrarão. E agora eles ficaram com o gosto amargo. Então fique, fantasma. Fique longe. Fique com os pés no chão. Você não está sendo cruel. Você está sendo claro. Você não está desaparecendo para punir. Você está desaparecendo para proteger. Proteger sua energia. Proteger seu valor. Proteger o homem ou a mulher que você está se tornando. Eles vão tentar. Eles vão testar. Eles vão sussurrar só para ver se o fantasma ainda ouve. Mas não recue, não volte ao papel que você superou,
porque a verdade é que eles nunca mereceram a versão de você que tinham. E agora que essa versão se foi, deixe que isso os assombre. Comente abaixo se você sentir a mudança no fundo da sua alma. Eu era a fonte. Agora sou o silêncio. E fique comigo, porque estamos apenas começando. Número 3. O silêncio é o espelho que reflete a culpa deles. Você não os bloqueou. Você não os xingou. Você não postou citações enigmáticas online, esperando que eles se sentissem culpados. Você não implorou por um encerramento. Não pediu explicações, nem perseguiu as explicações sem convicção deles. Você simplesmente ficou em silêncio. E nesse silêncio, algo muito mais perigoso aconteceu. Eles começaram a ouvir a si mesmos. Não a sua voz, não os seus argumentos, não a sua dor. A voz deles, a voz interior deles, aquela que eles vinham abafando há anos com drama, distração e desvio. Mas agora, sem a sua presença constante para absorver o barulho, eles são forçados a conviver com uma versão de si mesmos que nem reconhecem. Porque a verdade é esta: você era a distração deles de si mesmos. O seu amor, a sua atenção, o seu perdão. Tudo isso funcionava como uma droga. Toda vez que eles ignoravam seus limites, você perdoava. Toda vez que eles sumiam, você reaparecia. Toda vez que eles te desrespeitavam, você tentava argumentar com eles. Eles nunca foram forçados a encarar o verdadeiro custo do comportamento deles, até você parar de responder, até você parar de justificar, até você ficar em silêncio. O silêncio é a única coisa que eles não conseguem manipular. Eles podem distorcer suas palavras, podem interpretar mal suas mensagens, podem zombar de suas reações, mas o silêncio é uma tela em branco e a culpa deles é a tinta. Ele preenche cada espaço vazio com a verdade que eles não querem admitir. E você sabe qual é essa verdade. Eles eram os vilões da sua história, não almas incompreendidas, não pessoas que estavam apenas confusas. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam o quanto você se importava. Sabiam seus pontos fracos. Sabiam da dor por trás do seu sorriso e escolheram ignorá-la. De qualquer forma, eles desempenharam o papel de vítimas tão bem quando você reagiu, quando se defendeu, quando chorou. Mas agora que não há nada para lutar, nenhuma reação para provocar, nenhuma discussão para distorcer, eles ficaram sozinhos consigo mesmos e, pela primeira vez, não estão gostando do que vem. É aí que a culpa surge. Não de forma barulhenta, nem dramática, mas silenciosa, assim como o seu silêncio. Começa como um sussurro, uma pergunta no fundo da mente deles. Eu fui longe demais? E se eu realmente os perdi para sempre? Por que não os valorizei quando os tinha? Essas perguntas não desaparecem. Elas ecoam, elas se agravam, elas se espalham como fumaça sob uma porta fechada. Porque a culpa é uma coisa estranha. Ela só aparece quando não há mais ninguém para culpar. E agora que você está em silêncio, agora que você se foi, não há mais ninguém para culpar. Esse é o verdadeiro castigo, não é? Não é a sua raiva, não é a sua vingança, mas a sua calma, a sua paz, a sua indiferença. Porque agora eles não podem mais dizer a si mesmos que são apenas dramáticos, ou que são apenas emotivos, ou que estão apenas exagerando. Você pegou todas as desculpas deles e as enterrou no cemitério do silêncio. E o que resta para eles agora é aquilo de que sempre fugiram: responsabilidade. Eles estão se lembrando das coisas de maneira diferente. Agora estão revendo o passado como um filme em que o final, de repente, faz sentido. E isso tem um impacto diferente quando você não está lá para amenizar o golpe, quando você não está lá para dizer que está tudo bem, quando seu silêncio diz que você fez isso e que você não vai mais consertar a bagunça. Há uma razão para isso. O silêncio é usado em salas de interrogatório, em guerras, no despertar espiritual. Ele desarma o inimigo
Ele quebra o barulho, ele reduz tudo à verdade. E a verdade é que eles estragaram algo raro, algo puro, algo real. E o eco desse erro está começando a gritar nos espaços vazios que você costumava preencher. Você não era apenas um amante, você era um espelho. E quando esse espelho se afastou, eles foram finalmente forçados a ver quem realmente eram, sem a sua luz, que os fazia parecer melhores do que mereciam. Deixa isso entrar. Você não mudou. Você evoluiu. Você não os ignorou. Você os superou. E seu silêncio não é vingança, é reflexão. Isso os força a encarar sua sombra sem você na frente, levando os golpes. E essa é a parte que mais dói para eles. Você não disse uma palavra. Você deixou as ações deles falarem por si mesmas. Você não tentou contar ao mundo o seu lado da história. Você não tentou expô-los, cancelá-los ou se vingar. Você simplesmente se afastou e se tornou um reflexo de tudo o que eles fingiram que não aconteceu. Você sabe como isso é raro em um mundo cheio de pessoas gritando por atenção, tentando superar umas às outras com desgosto e traição? Você escolheu o silêncio, escolheu a classe, escolheu a soberania emocional. E eles não sabem o que fazer com isso, porque agora o silêncio está vencendo. Está fazendo com que eles deem um duplo toque em fotos antigas, imaginando se você ainda pensa neles. Está fazendo com que eles fiquem olhando para o celular à meia-noite, debatendo se devem quebrar o gelo. Isso faz com que questionem suas escolhas, seus padrões, seu caráter. Não porque você disse para eles fazerem isso, mas porque o silêncio fez. E o silêncio é o professor mais honesto de todos. Eles achavam que tinham te destruído, mas seu silêncio mostra o contrário. Ele diz: não estou mais emocionalmente disponível para a versão de você que me magoou. Não precisei de um encerramento. Encontrei clareza. Ele diz: eu não te odeio, só vejo você agora e escolho a paz. Essa é a fase final, a parte em que eles percebem que não foram rejeitados. Eles descobriram que seu silêncio não era um castigo. Era a verdade. Eles tentaram ignorar, finalmente respondendo. Então, não quebre o silêncio. Não responda às migalhas. Não caia na isca da culpa. Não deixe que eles te puxem de volta para a teia da manipulação emocional só porque não conseguem encarar o espelho. Deixe que eles vivam com isso. Deixe que eles lutem com sua própria câmara de eco. Deixe o peso da culpa deles ficar mais pesado a cada dia tranquilo que passa. Deixa que eles descubram, devagar e dolorosamente, que o teu silêncio não é só distância. É uma decisão, um limite, um novo começo, onde eles não podem entrar. Escreve isso nos comentários, se já não carregas mais a culpa que não é tua. Sua culpa não é meu fardo. E lembre-se disso. Seu silêncio não é vazio. Ele é cheio de verdade, cheio de força, e para eles, cheio de culpa. Eles não podem escapar. Deixe ecoar, deixe assombrar, deixe refletir. Número 4. Eles achavam que você iria atrás. Agora eles são assombrados pelo vazio. Eles tinham tudo planejado. Eles achavam que te conheciam, previsível, emocional, sempre disponível. Aquele que aparece, aquele que perdoa, aquele que fica. Eles esperavam que o mesmo ciclo se repetisse. Recuar, esperar pelo seu pânico, deixar você entrar em espiral e então ver você voltar rastejando, de braços abertos, coração aberto, pronto para provar seu valor novamente. Mas desta vez, você não perseguiu, não mandou mensagens, não pediu respostas. Você desapareceu. E agora eles não estão confusos, estão aterrorizados. Estão aterrorizados porque jogaram o jogo pensando que você não conhecia as regras. Contaram com o seu apego, o seu medo do abandono, o seu desejo de conexão. O que eles não perceberam foi que você não era emocionalmente fraco. Você estava apenas emocionalmente envolvido. E agora que esse envolvimento acabou,
Eles achavam que o silêncio deles iria te deixar faminto, que você viria implorar por migalhas, que o desconforto de ser ignorado iria te levar a se provar ainda mais. Mas, em vez disso, você ficou em silêncio, frio, composto, indiferente. E agora? Agora eles estão sentados em uma sala cheia de seus próprios ecos, assombrados por um fantasma que nunca pensaram que pararia de bater. É louco, não é? Como eles antes reviravam os olhos quando seu nome aparecia na tela deles. E agora estão olhando para a mesma tela, esperando que ela se ilumine com você. Como sua disponibilidade costumava irritá-los, agora sua ausência está deixando-os loucos. Essa é a parte que eles nunca imaginaram, porque sempre acreditaram que o silêncio era sua arma. O truque psicológico na manga. Ignorá-lo. Fingir indiferença para deixá-lo em pânico. Mas o que acontece quando aquele que eles tentaram manipular também fica em silêncio? O que acontece quando o fraco se torna intocável? Eles quebram. Não ruidosamente, não imediatamente, lentamente, silenciosamente, atrás de portas fechadas. Porque quando alguém está acostumado a ser perseguido, a ausência de perseguição não parece paz. Parece punição. E isso os força a fazer perguntas para as quais não estão preparados. Eu fui longe demais? Acabou mesmo? Eles seguiram em frente? Eu os perdi para sempre? E cada pergunta sem resposta se torna mais um tijolo na parede que os separa da sua energia, da sua presença, do conforto que eles nunca reconheceram quando o tinham. Porque, sejamos honestos, eles não sentiram apenas falta do seu amor. Eles sentiram falta da maneira como o seu amor os fazia se sentir. Importantes, especiais, seguros. E agora que você se foi, eles voltaram a ser apenas medianos, invisíveis, não celebrados. Essa é a dor. Não é só que eles perderam você, é que eles perderam quem eram quando tinham acesso a você. Eles perderam o pedestal em que você os colocou, o esforço que você dedicou, a maneira como você os fez se sentir como o centro de um universo que eles nunca tentaram conquistar. E agora, eles estão caindo de volta à terra, sem braços para ampará-los. Porque aqui está o segredo que ninguém ensina. As pessoas confundem poder com presença. Elas acham que, como você ainda está por perto, ainda disponível, ainda conversando, elas ainda importam, ainda têm influência. Mas quando você desaparece, quando seu silêncio se torna uma parede, elas não conseguem escalar. É aí que elas percebem que o poder nunca esteve no silêncio delas. Estava no seu. E o seu chegou tarde demais para elas se prepararem. Você não discutiu, não explicou, não postou para deixá-las com ciúmes, não implorou para ser compreendido. Você simplesmente foi embora. Não por rancor, mas por clareza, por sobrevivência emocional, por saber que não pode se curar no mesmo lugar que o fez questionar seu valor. Então agora, a energia mudou. Agora são eles que estão verificando, observando, espreitando. Você se tornou um mistério, e o mistério, especialmente depois de ter sido um livro aberto, é inebriante, confuso, viciante. Eles querem decifrar você, querem saber o que você está sentindo, pensando, fazendo. Mas você não lhes deu nada. Nem raiva, nem amor, nem ódio. Simplesmente nada. E nada dói mais do que quando alguém que costumava te dar tudo decide não te dar nada. Veja bem, você não se afastou só fisicamente. Você se desconectou espiritualmente, emocionalmente, energeticamente. Aquele cordão que eles costumavam puxar sempre que se sentiam vazios foi cortado. Agora eles estão alcançando o vazio e tudo o que sentem é ar. É aí que começa a assombração. Cada cômodo em que entram lembra você. Cada risada soa um pouco mais vazia. Cada nova conexão que tentam fazer parece barata, porque ninguém substitui a energia que você dava. Eles não estavam acostumados com o seu silêncio porque nunca imaginaram um mundo em que você parasse de tentar. Mas você parou.
Você parou de tentar consertar o que estava te esgotando. Você parou de provar seu valor para alguém que só via seu valor quando isso os beneficiava. Você parou de aparecer para alguém que nunca te encontrou no meio do caminho. Você parou de distribuir lealdade para alguém que a tratava como um cupom, usava e depois jogava fora. E agora que você se afastou, agora que se desligou, eles percebem algo que nunca quiseram admitir. Você era a pessoa certa, não porque implorava, não porque dava infinitamente, mas porque, quando você foi embora, nada parecia o mesmo. A energia mudou, a luz mudou, o fundo mudou, o barulho desapareceu. E agora eles estão presos no silêncio consigo mesmos. E o silêncio está vencendo. Então, não ouse duvidar de si mesmo. Não ouse se perguntar se você está sendo frio, cruel ou insensível. Você não está. Você está sendo sábio. Você está protegendo sua alma. Você está se recusando a sangrar por alguém que aplaudiu quando você foi ferido. Você não é mais o tolo que dança para chamar atenção. Você é a tempestade que eles não esperavam. A tempestade que não diz nada, que não faz barulho, que chega silenciosamente e muda tudo. Deixe-os sentados em seu vazio. Deixe-os lutar com o fantasma do que perderam. Deixe o silêncio ecoar tão alto que abafe todas as desculpas às quais eles se agarravam. Deixe-os assombrar a si mesmos, porque persegui-los não vai trazer paz para você. Mas desaparecer, é aí que está o seu poder. Então, deixe isso nos comentários. Se você sentiu a mudança, se você parou de perseguir e agora o silêncio está fazendo o trabalho, eu não persigo mais. Eu desapareço. E deixe que isso seja o seu lembrete. Você não está mais disponível para pessoas que só te valorizavam quando você estava desesperado. Você não é uma reação. Você não é um plano B. Você é a tempestade que eles não sobreviveram. Número 5. A mente preenche o vazio com arrependimento. É aí que eles quebram. Eles não disseram nada. Você não disse nada. Mas o que eles não esperavam era o que acontece no nada. Porque o silêncio nunca é apenas silêncio. É um vácuo, um espaço, um espelho. E a mente humana não consegue lidar com uma página em branco. Ela precisa escrever algo nela. E quando você se vai, quando sua energia desaparece, quando sua validação para de fluir, quando você para de explicar, pedir desculpas e perseguir, eles ficam sozinhos com o contador de histórias mais perigoso do mundo, sua própria mente. E ela não é gentil. No começo, parece liberdade para eles, como controle. Eles acham que venceram, acham que provaram seu ponto. Olha para você, sem reagir, sem procurar contato, sem implorar por um encerramento. Eles riem, postam, fingem por um tempo. Mas é aí que a situação começa a se inverter. E ela sempre se inverte. Aquele silêncio que você lhes deu não é mais uma lacuna, agora é um loop mental. Eles não conseguem desligar. E esse loop, ele começa a sussurrar perguntas à noite. Por que eles não disseram nada? Será que eu fui longe demais? E se eles realmente terminaram, com quem eles estão falando agora? Será que eu perdi algo que nunca vou conseguir substituir? Essas perguntas não vêm todas de uma vez. Não, elas surgem lentamente, como um vazamento no teto que pinga, 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 até que todo o telhado desabe. É assim que o arrependimento funciona. Não é uma explosão, é uma inundação lenta, e agora está inundando-os porque você não fez o que eles esperavam. Você não lhes deu a satisfação de saber que ainda ocupavam espaço em sua mente. Você não lhes deu o luxo de vê-los se desintegrar. Você lhes deu a ausência. E isso é uma maldição para alguém que anseia por controle. Veja bem, pessoal, as pessoas não se quebram quando você grita com elas. Elas se quebram quando você para de explicar. Elas não se despedaçam quando você implora. Elas se despedaçam quando você desaparece. Porque uma vez que o barulho se vai, o silêncio fica alto. E,
Nesse silêncio, todas as mentiras delas, todas as manipulações psicológicas começam a ser reproduzidas como um filme. Um filme sem edições, sem filtros, apenas a verdade. Você costumava ser a distração dessa verdade. Seu amor, suas mensagens, sua perseguição, tudo isso lhes dava uma maneira de escapar do que realmente eram. Você lhes deu um propósito. Você lhes deu ego. Você lhes deu a sensação de serem desejados. E agora que você parou, eles se sentem vazios. E o problema com pessoas vazias é que elas não conseguem ficar em silêncio. Elas não conseguem ficar no espaço onde sua energia costumava existir. Porque você não apenas saiu da sala. Você levou a luz com você. E agora cada sombra as lembra de você. Cada nova mensagem com a qual elas não se importam. Cada postagem que elas passam sem sentir nada. Cada risada que não tem o mesmo efeito. Esse é o custo da sua ausência. Não é só sentir sua falta, é sentir falta do sentimento que você lhes dava. O valor, o calor, a eletricidade. Eles tentam preencher o vazio. Saem, flertam, perseguem outra pessoa. Mas não importa quantos rostos novos conheçam, a mesma pergunta sempre volta. Por que se sentem menos? Porque você não era apenas uma pessoa. Você era uma fonte, um espelho, um fogo. E agora que esse fogo se foi, eles estão presos em um inverno. Eles não conseguem. Thor, vamos nos aprofundar. A mente é uma máquina de criar histórias. E quando você desaparece sem um desfecho, ela não diz, ah, tudo bem. Ela diz, o que aconteceu? Ela começa a construir cenários, fantasias, arrependimentos. Rebobina conversas antigas. Tenta decifrar mensagens antigas. Procura pistas, sinais. Qualquer coisa que faça sentido para explicar por que o jogo que eles achavam que estavam ganhando, de repente mudou. E a pior parte é que eles não têm respostas, porque você não deixou nada para trás. Nenhum desabafo, nenhuma mensagem, nenhuma migalha. Você nem mesmo os bloqueou. Você simplesmente se desligou. Você saiu do palco no meio da apresentação e não se importou com quem ficou aplaudindo. E agora eles estão bancando os detetives em sua própria culpa. E a culpa é mentirosa. Ela diz a eles que estavam certos no início, que você vai voltar, que você está apenas se fazendo de difícil. Mas os dias passam, depois as semanas, e algo começa a mudar. Porque agora a culpa começa a dizer a verdade. Talvez eles tenham superado, talvez tenham se curado, talvez tenham evoluído além de mim. Talvez eu tenha arruinado a melhor coisa que tinha. Agora a mente deles se volta contra si mesma. É aí que eles quebram. Não publicamente, não de uma vez. Sem lágrimas no Instagram, sem mensagens de desculpas. Acontece nos momentos de silêncio, nos semáforos vermelhos, no meio das músicas, no chuveiro, quando eles estão sorrindo com outra pessoa. E de repente, seu rosto aparece na mente deles e não sai mais. Eles tentam ignorar, mas o loop continua tocando. O arrependimento se repete. O silêncio ecoa e tudo leva a uma conclusão devastadora. Você não vai voltar naquele momento. É aí que a alma deles começa a doer, porque você não os puniu, não brigou com eles. Você apenas os deixou com seus próprios pensamentos, suas próprias sombras, seu próprio vazio. E nenhum inimigo é mais brutal do que aquele que vive na sua própria cabeça. Você não é um fantasma para eles. Você é um espelho, um lembrete, uma lição, aquele que se afastou não com raiva, mas com renascimento. Deixe-os sentados nesse vazio. Deixe a própria mente deles fazer o que suas palavras nunca conseguiram. Deixe o arrependimento fermentar em silêncio, porque nenhum encerramento vai doer mais do que aquele que eles nunca terão. E você, continue construindo em silêncio, com calma. Porque seu silêncio não foi vingança, foi respeito próprio. E está quebrando-os em todos os lugares que você uma vez tentou curar. Então, se você sentiu a mudança, se ficou em silêncio,
e agora a culpa deles está escrevendo o resto da história, deixe isso nos comentários. Meu silêncio criou a tempestade deles, e que isso seja seu lembrete. Você não precisa dizer uma palavra. O vazio que você deixou para trás está dizendo isso mais alto do que você jamais poderia. Número 6. Sua ausência faz com que eles questionem toda a sua identidade. Eles não perderam você. Eles perderam a versão de si mesmos que só existia quando você estava por perto. E agora que você se foi, realmente se foi, não apenas offline, eles não estão apenas sentindo sua falta. Eles estão se questionando, porque quando alguém está acostumado a ver seu reflexo através dos seus olhos, olhos que os admiravam, perdoavam, acreditavam neles. Sua ausência não deixa apenas um vazio, ela deixa uma crise de identidade. Veja bem, eles construíram uma versão de si mesmos com a sua energia, o seu amor, o seu tempo. Você era o espelho deles, o público deles, a câmara de eco deles. Você era quem os celebrava, os validava, os confortava. Você lhes deu um palco mesmo quando eles não mereciam se apresentar. E agora os holofotes estão apagados, o palco está vazio, a multidão se foi e eles estão em silêncio, sem saber quem são, sem você para observá-los. É diferente quando você vai embora com elegância, sem amargura, quando você não bate a porta, quando você não xinga o nome deles, quando você simplesmente desaparece. Calmo, frio, silencioso. É aí que começa o desmoronamento. Porque agora eles não estão tentando reconquistar você. Eles estão tentando descobrir quem são, sem a versão de si mesmos que só florescia sob o seu calor. Vamos ser sinceros, meu amigo. Você era a base. Você era a consistência. Aquele que aparecia quando ninguém mais aparecia. E mesmo que eles não dissessem isso, mesmo que agissem como se não se importassem, no fundo, eles construíram uma grande parte de sua identidade com a certeza de que você sempre estaria lá. Então, quando você desapareceu, toda a estrutura desabou. Eles não se perguntam apenas onde você está. Eles se perguntam qual é o sentido disso tudo. Porque se você não está atrás deles, talvez eles não valham a pena. Se você não está dando atenção a eles, talvez eles não sejam tão atraentes assim. Se você não se importa mais, talvez a pessoa que eles pensavam ser fosse apenas um reflexo da sua luz, e não algo que eles realmente construíram para si mesmos. É isso que torna a tua ausência diferente. Não é só espaço, é uma rachadura na autoimagem deles. Porque antes de tu te afastares, eles tinham um roteiro, tinham controle. Tu eras o emocionalmente disponível, o gentil demais, o que perdoava, o que sentia demais. E eles eram os que detinham o poder, os que te mantinham na dúvida, os que podiam ir e vir, como bem entendessem, enquanto tu permanecias estável. Mas agora a dinâmica foi quebrada, o tabuleiro virou, você se tornou o ponto de interrogação e eles se tornaram inseguros sobre tudo. Porque se você não está perseguindo, não está reagindo, nem mesmo explicando, então talvez, apenas talvez, eles nunca tenham sido tão poderosos quanto pensavam. É assim que a identidade se quebra lentamente, como um espelho. Sob pressão, eles começam a se sentir vazios nos lugares que você costumava preencher. A confiança deles não é mais a mesma. O sorriso deles não tem mais peso. Até mesmo a atenção que recebem dos outros parece barata, agora temporária e descartável, porque nada se compara à energia que você costumava dar. E eles começam a perceber a ausência nas menores coisas. Nem sempre é dramático. Às vezes, são os momentos de silêncio, o fato de o celular deles não tocar na hora de costume, o fato de ninguém mandar mensagens só para saber como eles estão, o fato de o vento parecer um pouco mais vazio sem você aplaudindo-os. Essa é a lenta queimação da perda de identidade. Você era quem lembrava a eles que eram especiais, quem via sua dor oculta, quem ficava quando os outros teriam ido embora.
E agora que você finalmente foi embora, eles são forçados a questionar se a versão de si mesmos que amavam era real ou se só existia porque você fazia com que parecesse assim. É isso que o distanciamento estoico faz. Ele não destrói as pessoas, ele as revela. Quando alguém não tem mais acesso à sua luz, ou aprende a construir a própria, ou desmorona na escuridão. E a maioria desmorona porque a sua presença fazia com que se sentissem vistos, dignos, com os pés no chão. E agora a sua ausência faz com que se sintam expostos, expostos à sua própria falta de maturidade emocional, expostos ao quão pouco esforço realmente fizeram, expostos à verdade de que era você quem carregava a conexão o tempo todo. E agora que esse peso se foi, você não está respondendo, não está assistindo às histórias deles, não está mandando mensagens de feliz aniversário ou apenas mandando mensagens para saber como estão. Você saiu do prédio e, com você, foi embora a versão deles que não percebiam que dependia da sua atenção para sobreviver. Eles vão tentar se reconstruir. Eles vão fingir, vão postar, podem até entrar em contato eventualmente, nem sempre porque sentem sua falta, mas porque sentem falta de como se sentiam quando você estava por perto. Mas não se deixe enganar. Isso não é amor. Isso é o ego procurando um reflexo. E a coisa mais forte que você pode fazer agora é continuar ausente, continuar em silêncio, continuar centrado, porque o poder da sua ausência está fazendo mais do que a sua presença jamais poderia fazer. Está forçando-os a confrontar seu próprio vazio, suas próprias falhas, sua própria dependência da energia que você costumava derramar sem hesitação. E você parou de derramar. Você começou a construir. Deixe que essa seja sua nova identidade. Calma, clara, distanciada. Não porque você é fria, mas porque você finalmente está em paz consigo mesma. Você não se define mais pelo que dá às pessoas que não dão valor a você. Você se define pela paz que protege, pela energia que guarda e pelo silêncio que escolhe, não por medo, mas por poder. Então, se a sua ausência começou a abalar o chão sob os pés deles, se eles começaram a rachar onde antes se mantinham firmes, entenda isso. Eles não estavam sentindo sua falta. Eles estavam sentindo falta da versão de si mesmos que só existia quando tinham acesso a você. E agora essa versão se foi. Escreva isso nos comentários se você já teve que se afastar para lembrar a alguém quem você realmente é sem ele. Eles se perderam porque é isso que acontece quando a sua presença era a única coisa que sustentava a ilusão deles. E o seu silêncio, foi a bola de demolição. Número 7. Quanto menos você explica, mais eles ficam obcecados. Aqui está a verdade brutal, meu amigo. Explicação é um luxo que você deixa de oferecer às pessoas quando elas mostram que não conseguem lidar com a sua presença, muito menos com a sua verdade. E é exatamente isso que está deixando eles loucos agora. Você costumava abrir seu coração. Parágrafos, ligações, lágrimas, mensagens de voz à meia-noite, desculpas por coisas que você nem fez, só para manter a paz, só para ser ouvido. Agora você não diz nada e nesse nada eles estão entrando em parafuso. Porque quando alguém está acostumado a você explicar cada humor, cada silêncio, cada hesitação, eles ficam viciados na sua transparência emocional. Sua vulnerabilidade se torna o cobertor de segurança deles. Mas no segundo em que você tira isso, no momento em que você para de narrar cada movimento seu, eles ficam parados na frente de uma porta trancada sem chave, batendo nela em confusão. E essa batida, isso não é curiosidade, isso é pânico. Veja, as pessoas não ficam obcecadas com clareza, elas ficam obcecadas com incerteza. Elas não ficam acordadas pensando no que já entendem. Elas ficam acordadas a noite toda, tentando decifrar o que não conseguem explicar. Esse é o poder do silêncio. Essa é a tempestade que você agora personifica. Você já lhes deu todos os detalhes, todas as explicações.
Todas as explicações das explicações. Você se explicou tão minuciosamente. Você lhes entregou seu manual de instruções e eles o usaram indevidamente. Eles transformaram sua transparência em arma, usaram sua gentileza como vantagem, distorceram sua honestidade em culpa, mas não mais. Agora eles não têm roteiro, não têm atualizações, não têm acesso, não têm nada para controlar. E é isso que os destrói. Não é sua raiva, não é sua saída, nem mesmo seu sucesso. É seu silêncio, seu mistério, sua recusa em explicar por que você não está mais disponível, por que você não se comove mais, por que você não se importa mais. E agora começam as perguntas. Eles realmente seguiram em frente? Eu fui apenas uma lição? Eles estão saindo com outra pessoa? Eles me odeiam? Eles ainda me amam? Mas não há resposta. Porque você parou de jogar o jogo. Você parou de ser o fornecedor de emoções. E eles ficaram presos, tentando descobrir o que fizeram de errado sem a sua ajuda. Deixe-os. Deixe-os pensar demais. Deixe-os inventar histórias. Deixe a mente deles se tornar a casa mal-assombrada em que você costumava morar. Porque no momento em que você parou de explicar, você criou um vácuo. E esse vácuo é mais alto do que qualquer discussão, qualquer desculpa, qualquer confissão. Aqui está o que a psicologia sombria nos ensina. O mistério é mais poderoso do que a explicação. Quando você é previsível, as pessoas se sentem seguras. Não emocionalmente seguras, mas no controle. Mas quando você quebra o padrão, quando você muda o roteiro, quando o cara legal ou a garota amorosa desaparece e não diz nada, é aí que nasce a obsessão. E isso não tem a ver com jogos, não tem a ver com manipular ninguém, tem a ver com autoestima, tem a ver com tirar sua energia dos lugares onde ela nunca foi valorizada e, finalmente, entender que nem todo mundo merece conhecer o seu lado da história. Vamos ser honestos. Você já explicou. Você explicou com palavras, explicou com esforço, com lágrimas, com lealdade, com presença. Você explicou 1000 vezes, mas eles não estavam ouvindo. Estavam apenas recebendo. E silêncio. Essa é a explicação final. Essa é a última mensagem. Esse é o momento em que você diz: cansei de repetir para alguém que já tomou sua decisão. Então, agora eles ficam presos lendo entre as linhas que você nunca escreveu, obcecados por significados que você nunca deu, projetando a culpa deles no seu silêncio, esperando que você escorregue, que você mande uma mensagem, que você poste algo enigmático. Mas você não vai fazer isso, porque você não está mais atuando para o encerramento deles. Você está construindo em silêncio, evoluindo em silêncio, curando em silêncio. E esse silêncio fala, ruge, ecoa todos os dias. Você não manda mensagens para eles. Todas as noites, você não se explica. A cada momento, você não dá um encerramento para eles. É aí que a obsessão se aprofunda. Eles vão checar seu perfil, rever suas histórias, perseguir seu silêncio, procurando por sinais. Não porque eles te amam, mas porque eles não entendem como você se afastou tão facilmente, porque eles ainda não perceberam que você não se afastou. Você escolheu sair no momento em que eles pararam de tratar sua presença como um privilégio. Isso é o que eles não querem admitir, que você era o estável, a âncora, o protetor. E agora que você ficou em silêncio, eles se sentem à deriva, emocionalmente nus, porque não há mais ninguém para acalmá-los, validá-los, absorver a culpa ou carregar o fardo emocional. Deixe-os sentir isso. Deixe sua quietude mostrar a eles o peso que você costumava carregar. Deixe seu silêncio lembrá-los de que sua energia nunca foi gratuita. Era sagrada, e eles a tratavam como ruído de fundo. Agora eles percebem que era a música. Você não precisa responder à confusão deles. Você não precisa explicar sua paz, porque a paz não implora para ser compreendida. Ela simplesmente existe. E essa existência no espaço que eles antes poluíam com caos. Esse é o encerramento definitivo.
Eles tiveram acesso ao seu coração, ao seu esforço, à sua alma, e desperdiçaram isso. Eles achavam que você ficaria, que explicaria para sempre. Mas seu silêncio provou que suas palavras nunca puderam, que você era quem mantinha tudo junto. Então, deixe-os obcecados, deixe-os se perguntar, deixe-os sentados na confusão que criaram. E enquanto eles tentam preencher as lacunas, você vai encher sua xícara, porque este capítulo não é mais sobre provar seu valor para alguém que não conseguia enxergá-lo. É sobre desaparecer de forma tão poderosa que eles passam meses tentando decifrar o silêncio que te curou. E se toda essa jornada, essa mudança do barulho para a quietude, ressoa na sua alma, se você passou de explicações excessivas para uma soberania emocional completa, então deixe isso nos comentários. Chega de explicações, só elevação. E vá embora, sabendo que a coisa mais poderosa que você já disse foi nada.